A teoria começa com os seguidores de Axis gritando matem a bruxa, mas eles fogem, e os seguidores falam que a bruxa tá fugindo, e Aqua fala que o problema deve ser nas fontes termais, e Megumin fala faz sentido, e Aqua continua dizendo que se eu purificar águas o mau cheiro vai sumir, mas os seguidores de Axis acham ela, e eles começam a correr, e Kazuma pergunta pra Aqua se ela precisa mesmo salvar eles. E Aqua responde que eles são meus fiéis queridos. No portão Aqua fala pros guardas que ela é sacerdotisa do culto de Ares, e eles falam que não importa se ela é uma sacerdotisa não pode entrar. Um dos supervisores mandou ninguém entrar, e Aqua nobre membros do grupo de Axis deixem a gente entrar, mas eles falam que são do culto de Ares, e Aqua fala ok, deixa a gente entrar, as águas estão em perigo, e teria longa conversa entre Aqua e os guardas, até a Megumin fala você sabe e ela é filha da família Dastnis, La Latina Dastnis Fortes, e Kazuma pede pra Darkness dar o pingente com o símbolo da família Dastnis, mas Darkness se recusa, e todo mundo segura ela, então eles pegaram o pingente, e Darkness ficou caída no chão, e Kazuma fala pra Darkness, você é um saco em você quer ser tratada como uma nobre ou como parte do nosso grupo? E Darkness fala não fala que eu sou um saco me respeita eu sou mais velho do que você, e Kazuma fala eu te trato assim porque você não é só a Latina Dastnis você é nossa cavaleira de confiança Darkness, e Darkness fica envergonhada, e eles falam que fácil, e eles vão à água e Kazuma fala que ela tá preta, e Aqua fala que ela tá muito envenenada, e Escanor fala que quem tá fazendo isso odeia essa cidade muito, e Megumin fala que isso deve ser indicador, então ela deve estar envenenada há muito tempo, e Aqua fala vamos logo, e eles começam a andar, e Kazuma fala que tem mais alguém aqui, e aparece o Ans, e Aqua fala que ele parece estar pensando em pular, e Kazuma fala que ele parecia bem chateado com a igreja, e Escanor fala que isso tá muito estranho, e o Ans se movimenta, e Kazuma pensava que ele iria se jogar, mas ele estava envenenado à água, e Ans começa a mentir para eles dizendo que isso é maldições, mas Vis fala que viu ele em algum lugar. E Ans fala que nunca nos vimos antes. E Vis fala e você Ans há quanto tempo? E Ans fala eu sou um dos supervisores. E Vis fala você não se lembra de mim sou eu a Vis. E Ans fala eu não sei quem é você. Vis fala que você é um slime do tipo venenoso será que não é você que está envenenando a fonte? E Kazuma e Escanor fala slime venenoso. E Ans estava ignorando a Vis. Vis fala porque você está me ignorando. E Ans fala me deixa em paz. E Vis fala você não se lembra no castelo do rei demônio, e Ans fala que tem coisas para resolver na cidade, mas Kazuma e seu grupo não deixaram, e Kazuma fala porque não se revela de uma vez Ans, e Ans fala vocês estão usando o meu nome com desrespeito, você não disse que iria abrir uma loja Vis sua preguiçosa, e Vis fala que maldade eu ralo, muito mesmo assim eu ganho fez isso da maneira mais discreta o possível, e ele continua dizendo pra Vis que ela deveria manter a barreira então porque está me atrapalhando, e Vis fala que não está atrapalhando, e só veio dar um oi, e Ans que isso ia atrapalhar, e Aqua fala que o tanto que ela sofreu por causa dele, e ele fala que ela era uma arquemaga que não resolvia as coisas na conversa, e Kazuma fala pra Vis você conhece ele então fica pra trás, eu me chamo Kazuma Sato eu já derrotei vários inimigos, e Vis fala que Navon iria lutar, e Ans fala que os que viram a forma dele não sobreviveram pra contar a história e ele muito corajoso, e Kazuma fala você é um slime um inimigo bem fraquinho, e a gente temos a Aqua que pode purificar o veneno então não tem como a gente perder, e Ans fala eu sou Ans um dos generais do exército do rei demônio o slime mortal venenoso, e Kazuma e Escanor fala como e que é, e Vis fala que ele tem um cargo alto comparado com outros generais, e Kazuma fala que os slimes são fracos, e Darkness fala de onde você ouviu isso? E Darkness fala que eles são inimigos poderosos os ataques físicos quase não têm efeito e será derretido pelas enzimas dele ou será sufocado até a morte, e Kazuma fala e o que cruz credo, e Megumin fala que o veneno é forte o superfície para afetar todas as termas da cidade,
e como tocar na morte instantâneo. E Escanor fala assustado que Slim essa nunca vi algo igual. E Aqua fala se você morrer eu te ressuscito mas não deixa ele te digerir. E Escanor e Kazuma fica em choque. Ans fala venham me enfrentar aventureiros. E Kazuma correr e Escanor ia atrás. E as meninas foram também atrás. E Aqua pergunta por que você está fugindo. E Kazuma fala sou idiota, isso e ruim ele pior que os outros. Mas eles param porque os seguidores de Axis estavam vindo. E Kazuma fala desiste da fonte. Quem vai se lembrar do culto de Axis? E Aqua fala do que você tá falando a igreja de Axis. E a cidade vai ser destruída. E Megumin e Kazuma fala que isso fala mesmo que essa cidade seja terrível. Eu não vou deixar pessoas inocentes morrer então Escanor vai e Aqua vai atrás. E Kazuma fala que não temos escolha. E Ans ainda estava envenenado e Aqua e Escanor chega mas Kazuma e o resto chegaram. E Ans fala que quando terminar eu vou ter me livrado dessa cidade imunda. E Kazuma pergunta o que aconteceu com o supervisor. E Ans fala que devorou ele. E Ans fala que o instinto dele comer desse jeito. Mas Viz fica furiosa e ela fala já chega e usa a prisão de cristal amaldiçoada e Viz fala que o trato era que nenhuma pessoa morresse não era Ans. E Ans fala pra ela cancelar a magia. E ela fala que é inevitável que aventureiros morram em batalha. E assim que eles ganham a vida. E os cavaleiros eles pedem dinheiro para proteger a população. Já quando eles recebem eles não importa se batalha de vida ou morte. E Ans fala que toda a área será contaminada. E Viz fala que o que ele fez com o Senhor das Termas não será perdoado. E Ans fala que se para lutar contra a bruxa do gelo eu não tenho outra escolha. Eu vou seguir meu instinto e devorar todos vocês. E ele se transforma numa slime gigante. E parte do veneno dele caiu na fonte. E Aqua foi lá para purificar. E Kazuma fala sai daí perigoso. E Aqua não pode ela tem que proteger das termas. E os fiéis dela e os seguidores de Axis falam que ela tinha razão então eles começam a ajudar com as freiras curando Aqua. E aquela menina fala você consegue titia. E Darkness salva ela e a mesma fala para eles se afastarem de outro culto. E Megumin fala que vai usar a magia explosiva. E Aqua fala se ela fizer isso vai envenenar a montanha inteira. E então Escanor que a Aqua tá se arriscando muito então mesmo que essa cidade seja estranha, eu não posso deixar pessoas inocentes morrer. Então ele se transforma. E ele chama um machado Rita. E Escanor fala furioso. Eu não deixar nenhuma pessoa morrer e muito menos meus amigos. Então sinta meu poder seu monstro idiota. Então Escanor começou a atacar o Ans com socos porque o calor dele era tão forte que o veneno não chegava nele. E Kazuma fala isso a Escanor. E Viz fala que não sabia que o Escanor tinha toda essa força. E foram alguns minutos com Escanor desferindo vários socos e machadadas. E Kazuma pergunta pra Viz o que eles podem fazer. E Viz fala que não pode petrificado ele nesse tamanho. Se eles puderem diminuir ele. E Megumin fala porque você não faz um plano sorrateiro. E Kazuma fala não chama meus planos assim não. Mas ele tem um plano e ele pergunta pra Aqua se ela ressuscita se a pessoa não for totalmente digerida. E Aqua fala que sim. E Kazuma fala Viz você pode congelar ele se ficar pequeno. E Viz fala que sim se ele for metade do tamanho. E Kazuma fala Megumin você vai explodir ele então fica preparada. E Megumin fala eu vou poder explodir. E Darkness fala que ela tem que proteger todos quando explodir. E Kazuma fala entendeu direitinho conto com você. E então Kazuma fala Escanor ao meu sinal faz ele vir atrás de mim. E Escanor fala certo. E Kazuma vai na direção de um buraco. E Kazuma fala vai Escanor. E então Escanor dá um soco no Ans fazendo ele ir na direção do Kazuma. E eles dois caem no buraco. E Ans devora o Kazuma. E Megumin prepara a magia explosiva. E ela explode Kabum. E ele fica menor e Viz usa a magia de petrificar de gelo. E ela congela o Ans. E Viz fala que bom que petrifiquei ele antes de ficar no chão. E Darkness pergunta se acabou. E Escanor fala que bom que o plano do Kazuma deu certo. Mas Ans fala isso ainda não acabou eu irei devorar vocês e me restaurar. E os seguidores de Axis falam derrotem o rei demônio morte aos demônios. E Aqua usa sopro divino. Mas Ans fala que está esperando por isso e não vai funcionar. Mas os seguidores de Axis colocam sua fé na Aqua e uma luz aparece no braço da Aqua. E Ans fala o que é isso? E Aqua que o pecado de envenenar as termas dos meus fiéis recaiu sobre você.
peça a salvação de Deus e se arrependa. Rank divino. Então ela acerta o Ans e o mesmo fala que é a deusa deles e ela. Então ela mata o Ans, e Kazuma fala que a batalha acabou, mas os seguidores de Axis não se sentiram agradecidos. E Aqua pergunta por que eles são tão maldosos. Graças ao ranking divino da Aqua, as águas termais viraram águas quentes normais. O desejo dos generais do Rei Demônio de acabar com as fontes se realizou, e a Viz ficou sem forças depois da luta. E eles foram na carruagem, e eles chegam a Seu, e todos disseram bem-vindo para eles, e na mansão Union desafia a Megumin e ela aceita, e Aqua fala que não há melhor lugar do que nosso lar. E Escanor fala que isso é verdade, e Kazuma fala assim que chegar a primavera eu vou acordar nesse mundo, que Deus o abençoe você também. E Aqua fala que a água quente não tá funcionando. Fim da parte 10 da teoria. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei, se inscrevam no canal e ativa-o para receber mais vídeos. A parte 11